A vida de Alessandra parecia tranquila até o dia em que uma carta inesperada trouxe à tona segredos do passado. Será que ela conseguirá proteger sua família das sombras que ameaçavam destruir a paz que ela tanto lutou para conquistar? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Alessandra lavou a louça e a guardou cuidadosamente no armário, fechando a porta com cuidado para não fazer barulho e acordar os netos que dormiam. Ela adorava esses dias em que as crianças passavam a noite na casa dela. Isso não acontecia com frequência, no máximo 1 ou 2 vezes por mês, mas Alessandra sempre esperava ansiosa por esses dias e noites com os netos. Ela olhou para o relógio. Eram quase 10 horas da noite e seu filho, Marcelo, ainda não tinha ligado para ela. Era uma tradição. O filho mais novo sempre ligava para a mãe à noite para avisar que estava tudo bem. Ele adorava a mãe e sempre a ligava, e nos raros dias em que não fazia isso, ela mesma ligava para ele. Ela sabia de cabeça o número do celular e da casa dele, então se tranquilizava ao ouvir sua voz confiante e agradável. Alessandra estava acostumada a dormir tarde e acordar cedo porque as conversas com o filho eram sempre à noite, e de manhã, ela tinha que se levantar para trabalhar. Mas ela se habituou a essa rotina. Ela havia compreendido há muito tempo que deveria agradecer a vida por todas as coisas boas e aceitar os eventos ruins apenas como experiências valiosas, aprendendo com elas para não cometer os mesmos erros novamente. "Mamãe, como você está?", perguntou Marcelo, e Alessandra rapidamente olhou para o relógio. Era quase 10h30, e ela estava com sono. Os pequenos netos tinham tomado muito de sua energia e força. "Tudo bem, meu filho. Passei o dia inteiro brincando com os netos", respondeu ela. "O Pedro te deixou com os meninos de novo?", brincou Marcelo. O filho mais novo sabia muito bem como Alessandra amava os netos. Ela sempre lembrava ao filho mais novo para que ele também formasse logo sua própria família. "Sim, ele me deixou com os pequenos", riu Alessandra, seu riso era radiante e feliz. "Mas eu estou tão feliz hoje. Brincamos o dia todo, depois fizemos esculturas, desenhamos, e aprendemos um poema para o jardim de infância deles. Eles dormiram assim que se deitaram, como se tivessem sido nocauteados." Marcelo riu, lembrando de quando ele e seu irmão, Pedro, não deixavam a mãe em paz durante as noites. "Eu sempre lembro de vocês com carinho e dou o exemplo para as crianças." O tom de Marcelo mudou um pouco. "E o Pedro, ele ainda está inquieto?" Um arrepio percorreu o corpo de Alessandra. "Não, ele não me disse nada. Mas parece que sim, pela sua voz." Eles conversaram mais um pouco, e depois que Alessandra desligou o telefone, ela foi para a cama e se cobriu com um edredom grosso e macio. Ela estava preocupada com o filho mais velho, mas não podia fazer nada para ajudá-lo. Pedro tinha 30 anos, era casado, tinha 2 filhos e gerenciava um negócio de sucesso que lhe proporcionava uma boa renda. No entanto, ele tinha um problema. O desejo obsessivo de encontrar seu pai biológico. Ele havia revelado essa intenção à mãe quando tinha 15 anos. Eles viviam em uma grande e unida família. Alessandra, seu marido João, o filho mais velho Pedro, e o filho mais novo, Marcelo. Tudo estava bem, havia paz e compreensão na família até o dia em que aquela carta chegou. Alessandra se lembrou daquele dia em detalhes. Ela tinha voltado do trabalho e estava esquentando o jantar para as crianças e o marido quando a campainha tocou. Na porta estava uma vizinha, que Alessandra conhecia bem, porque frequentavam o mesmo jardim de infância quando crianças. "O que aconteceu?", perguntou Alessandra, surpresa, vendo a menina hesitar na porta. A vizinha não estava triste ou assustada, então seus pais estavam bem. "Colocaram uma carta no nosso correio por engano, e é para vocês", disse a menina, entregando o envelope. Se Alessandra pudesse voltar no tempo, teria evitado pegar aquele envelope. Teria destruído a carta antes que caísse nas mãos de Pedro, mas não conseguiu. Assim que viu o remetente, não conseguiu evitar. A carta não era para ela, mas para seu filho mais velho, e o remetente era Naldo, pai biológico de Pedro e primeiro marido de Alessandra. Ela teve um mau pressentimento, mas mesmo assim abriu a carta destinada ao seu filho. Ela reconheceu a caligrafia de Naldo imediatamente.
Era a mesma caligrafia que ele usava para copiar receitas de uma grande enciclopédia culinária da biblioteca para seu caderno, pois Naldo adorava cozinhar e transformou sua atividade favorita em profissão, pagando por essa escolha com a vida de outra pessoa. Com mãos trêmulas, Alessandra abriu o papel e leu as palavras escritas por Naldo. Filho, talvez você não se lembre de mim, já se passaram mais de 15 anos desde que eu te segurei pela última vez, mas eu nunca te esqueci. Você é a única pessoa neste mundo que me dá forças neste lugar frio. Penso em você todos os dias. Espero que sua mãe tenha feito de tudo para você ser feliz. Talvez você tenha irmãos e irmãs agora, e sua mãe ainda seja tão linda quanto eu lembro. Saiba, filho, que eu te amo muito. Eu sinto dores nas costas por causa do trabalho pesado, mas tudo o que faço é por você. Escreva para mim. Vou esperar. Seu pai, que se arrepende de tudo. Alessandra releu a carta várias vezes antes de rasgar o envelope com o endereço. Mas ela não conseguiu destruir a carta antes que Pedro a visse. Ele entrou na cozinha e viu o rosto assustado da mãe, que tentava esconder algo. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão e Alessandra entregou a carta. Ela havia destruído o envelope, então ele não poderia responder ao pai imediatamente. Pedro não brigou ou gritou, pois isso não era costume na família. Todos sempre conversavam de maneira educada e calma. Mas, desde aquele momento, a ideia de encontrar o pai biológico se transformou em uma obsessão para Pedro. Você não me deu a chance de responder a ele, de ajudar, e eu poderia ter feito isso, disse Pedro mais tarde, quando as emoções se acalmaram. Agora, vou fazer de tudo para encontrar meu pai e falar com ele. Eu me lembro dele, eu o amo. As lágrimas nos olhos de Alessandra revelavam seu desespero. Ela não sabia como mudar a situação e não queria contar a verdade dolorosa a Pedro. Alessandra esperava que, ao se casar, Pedro desistisse da ideia de encontrar o pai. Mas, ao contrário, com o tempo, o desejo de Pedro só aumentava. Ele seguiu os passos do pai na culinária, abriu um café, e quando o negócio começou a prosperar, ele expandiu para um restaurante. Eu segui os passos do meu pai, dizia Pedro à mãe. A Alessandra concordava, sem dizer nada. Eu me orgulho de ter herdado essa habilidade dele. Se não fossem seus genes, eu não teria alcançado tanto. A Alessandra sempre dizia: Filho, você conquistou tudo sozinho. Mas Pedro sempre acrescentava: E meu pai também estaria orgulhoso de mim. Essas palavras deixavam Alessandra inquieta. Pedro sabia que o pai havia sido condenado por matar uma pessoa e que cumpriu a pena de 15 anos na prisão. Alessandra sabia que Naldo era um homem perigoso e manipulador, e temia que Pedro se encontrasse com ele. Lembrando de tudo isso, Alessandra não conseguiu dormir. Levantou-se da cama e foi até o quarto dos netos. Marília, de 6 anos, e Romário, de 4, dormiam tranquilamente no pequeno sofá-cama. O coração de Alessandra apertou-se ao pensar que seu próprio filho estava mais interessado em encontrar o pai biológico do que em passar tempo com seus filhos. Ela lembrava-se claramente do dia em que viu Naldo pela última vez, no tribunal, onde ele foi condenado. Naquela época, Alessandra agradeceu que Naldo fosse punido, mas no presente momento, com o fim de sua pena, temia o reencontro dele com Pedro. Naquela época, Alessandra já era casada com João, um homem maravilhoso que trabalhava na universidade. Nunca havia conhecido alguém tão atencioso e respeitoso. Aos 35 anos, Alessandra não esperava encontrar um homem que valorizasse tanto sua dignidade e tratasse-a com tanto carinho. Em todos os anos de casamento, nunca duvidou da fidelidade de João. Ele criava os 2 filhos com o mesmo carinho, sem distinção entre seu filho biológico, Marcelo, e Pedro, filho do primeiro casamento de Alessandra. Mesmo com Pedro sendo grato à mãe por ter trazido um homem tão bom para suas vidas, infelizmente, João faleceu precocemente, aos 45 anos, deixando Alessandra sozinha com 2 filhos adolescentes. Ela sempre lembrava dele com gratidão, evitando pensar em Naldo. Apenas Marcelo conhecia toda a verdade sobre como sua mãe sofreu com Naldo, um homem cruel e manipulador. Alessandra sentia-se inquieta, como se areia tivesse entrado em seus olhos e sua boca não parava de bocejar. As vozes das crianças pareciam tambores em sua cabeça. No meio do dia, sua nora, Laura, ligou para avisar que pegaria as crianças às 6 da tarde. Tudo bem, Laura, respondeu Alessandra, ansiosa para descansar um pouco no domingo antes de começar a semana de trabalho. Apesar dos 53 anos,
ela ainda amava seu trabalho e nunca se arrependeu de ter recusado a oferta de João de parar de trabalhar e ficar em casa cuidando das crianças. Às 6 em ponto, Laura foi buscar as crianças, que já estavam alimentadas e prontas. No entanto, Laura hesitou antes de sair. Alessandra, eu não queria dizer nada, mas algo está acontecendo com Pedro. Ele tem estado estranho ultimamente, confessou Laura, com um tom preocupado. Não se preocupe, é só o estresse do trabalho, Alessandra tentou tranquilizá-la, embora sentisse um frio na espinha. O que me assusta é que ele não me conta nada, lamentou Laura. Depois da conversa com a nora, Alessandra decidiu que era hora de falar com Pedro. Eles raramente conversavam, exceto quando necessário. Ela ligou para ele, e ele atendeu rapidamente. Estou bem, mãe, respondeu Pedro, mas Alessandra sabia que isso não era verdade. Mesmo com suas tentativas de tranquilizá-la, ela sentia que ele estava mentindo. No dia seguinte, Alessandra não foi trabalhar. Pediu um dia de folga ao diretor e dirigiu-se ao restaurante do filho. Precisava ver Pedro pessoalmente e conversar com ele cara a cara para entender o que estava acontecendo. Ao descer do ônibus, avistou de longe o carro do restaurante estacionado em frente. Alessandra parou de repente, focando no homem ao lado do carro. Era Naldo, sem dúvida. Ele estava mais velho, com poucos cabelos, e uma careca que brilhava ao sol. Naldo deu a volta no carro e entrou no restaurante. Alessandra tirou o telefone da bolsa e ligou para Pedro. Ele não a atendeu. Sem outra opção, ela entrou no restaurante, onde foi recebida com um sorriso pela recepcionista. Bem-vinda, dona Alessandra. Onde está o Pedro? Perguntou ela. Não está aqui hoje, respondeu a recepcionista, parecendo desconfortável por não ter o chefe presente quando a mãe dele apareceu. Mas eu vi o carro dele lá fora, insistiu Alessandra. A recepcionista inclinou-se para ela e respondeu baixinho. O carro agora é dirigido por outra pessoa. Seu nome é Naldo, ele é o novo gerente do restaurante e em breve será o diretor. Alessandra sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A recepcionista percebeu sua reação e rapidamente trouxe um copo d'água. Dona Alessandra, a senhora está bem? Perguntou, preocupada. Estou bem, só fiquei um pouco tonta, respondeu Alessandra, tentando se recompor. Onde está Naldo? Estou aqui, Alessandra, disse uma voz atrás dela. Ao se virar, ela viu Naldo, com um sorriso falso e um olhar frio. Alessandra forçou um sorriso e entrou no escritório de Pedro, com Naldo seguindo-a. Ela sentou-se na cadeira de seu filho e olhou diretamente para o homem que um dia amou. Você conseguiu o que queria, disse ela, com voz firme. O que exatamente, Alessandra? Perguntou Naldo, com um tom cínico. Você voltou para minha vida, manipulou nosso filho, assim como fazia comigo. Lembro-me de como você me forçava a encobrir suas sujeiras, acusou Alessandra, com raiva. Seus olhos pousaram em documentos espalhados na mesa, e um deles chamou sua atenção. Era uma carta de nomeação para Naldo como diretor do restaurante. Ela rapidamente pegou o papel. Você vai ser o diretor do restaurante do meu filho? Perguntou Alessandra, lendo o documento. Foi decisão do Pedro, respondeu Naldo, calmamente. Você eliminou um homem para se tornar um grande empresário, e agora está manipulando nosso filho para conseguir o que quer. Você não mudou nada, acusou Alessandra. Nesse momento, Pedro entrou no escritório e parou, perplexo ao ver os pais juntos. Pedro, este é seu pai, disse Alessandra. Pedro confirmou, sério. Eu sei quem ele é, encontrei meu pai em condições horríveis, vivendo como mendigo enquanto eu fazia fortuna, explicou Pedro. Seu pai não merece compaixão, disse Alessandra, severa. Ele é culpado pela morte de uma pessoa. Eu já paguei pelo que fiz, interrompeu Naldo. Por isso, sim. Mas você usou nosso filho para encobrir seus crimes. Pedro não sabe que você se livrou do avô dele, respondeu Alessandra. O quê? Pedro olhou para a mãe, confuso. Ela, que por anos manteve esse segredo, agora era forçada a revelar a verdade. Você não queria que eu tivesse nosso filho. Quando engravidei, Naldo tentou me forçar a abortar. Ele achava que um filho atrapalharia seus negócios. Naldo olhou para ela, desdenhoso. Você não pode provar isso, disse ele. Não preciso provar nada. Estou contando a verdade.
Você foi preso por homicídio, mas ninguém sabe que também matou o avô de Pedro, seu próprio pai, revelou Alessandra, com lágrimas nos olhos. Pedro olhou para Naldo, que se encolheu de raiva. Mãe, o que você está dizendo? Perguntou Pedro, chocado. Seu pai não queria você. Ele achava que um filho seria um ponto fraco, que seus inimigos usariam contra ele. Quando eu me recusei a abortar, ele me agrediu, contou Alessandra. Isso é mentira, insistiu Naldo. Eu fiz o que precisava fazer para sobreviver, justificou-se. Você manipulou todos para conseguir o que queria. Inclusive tentou matar seu próprio filho, acusou Alessandra. Pedro, abalado, saiu do escritório. Naldo tentou segui-lo, mas Alessandra o impediu. Você não vai manipulá-lo como fez comigo, disse ela, firme. Naldo olhou para ela com desprezo, mas recuou. Pedro precisava de tempo para processar tudo o que havia ouvido. Alessandra sabia que a verdade era dolorosa, mas necessária. Ela esperava que Pedro finalmente visse quem realmente era seu pai e tomasse a decisão certa para proteger sua família. Alessandra passou a noite inquieta, lembrando-se dos eventos do dia. Ela esperava que Pedro entendesse a gravidade da situação e que as revelações o ajudassem a tomar a decisão certa. Na manhã seguinte, Pedro ligou para Alessandra. Mãe, preciso pensar em tudo isso. Eu o expulsei do restaurante, mas ele não vai desistir tão facilmente, disse ele, com a voz carregada de incerteza. Alessandra sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que Naldo não desistiria facilmente. Pedro, você fez a coisa certa. Seu pai é um homem perigoso e manipulador. Por favor, prometa que vai manter distância dele, pediu Alessandra. Pedro suspirou do outro lado da linha. Eu prometo, mãe. Vou proteger minha família, custe o que custar, respondeu ele, decidido. Os dias seguintes foram de tensão. Naldo tentou várias vezes entrar em contato com Pedro, mas sem sucesso. Pedro estava determinado a cortar todos os laços com o pai biológico. Ele não queria que Naldo tivesse qualquer influência sobre sua vida ou seus negócios. Alessandra acompanhava tudo com preocupação, mas também com a esperança de que o filho estivesse finalmente entendendo o perigo que Naldo representava. Em uma tarde, Laura ligou para Alessandra, visivelmente preocupada. Alessandra, Pedro tem estado muito estressado. Ele não consegue parar de pensar no pai. Você pode falar com ele? Perguntou Laura. Alessandra sabia que precisava ajudar o filho a superar essa fase difícil. Ela foi até a casa de Pedro e encontrou-o no escritório, cercado de papéis e com uma expressão de preocupação. Pedro, precisamos conversar, disse Alessandra, entrando no escritório. Ele levantou a cabeça e suspirou. Mãe, estou tão confuso. Tudo o que você me contou é difícil de processar, admitiu Pedro. Alessandra sentou-se ao lado dele e pegou sua mão. Eu sei, meu filho. Foi difícil para mim também. Mas você precisa se concentrar na sua família e no seu futuro. Naldo só traz dor e problemas, aconselhou ela. Pedro olhou nos olhos da mãe e viu a sinceridade em suas palavras. Você tem razão, mãe. Eu preciso proteger minha família, disse ele, com determinação renovada. A Alessandra sorriu, aliviada. Estou tão orgulhosa de você, Pedro. Você é um homem bom e forte. Seu pai biológico não define quem você é, afirmou ela, emocionada. Com o apoio de Alessandra e Laura, Pedro começou a reconstruir sua vida. Ele se dedicou ao restaurante e à sua família, tentando esquecer as sombras do passado. Naldo, percebendo que não teria mais influência sobre Pedro, finalmente desistiu e desapareceu. A paz voltou a reinar na vida de Alessandra e sua família. Meses se passaram e Pedro tornou-se ainda mais dedicado aos seus negócios, que prosperavam cada vez mais. Ele sabia que havia feito a escolha certa ao afastar-se do pai biológico. Alessandra também sentia-se mais tranquila, sabendo que seu filho estava seguro e feliz. A família estava unida e em paz, e isso era tudo o que importava. Alessandra frequentemente lembrava-se dos tempos difíceis que havia enfrentado no passado, mas também sabia que esses desafios fortaleceram sua família. Ela olhava para os netos brincando felizes e sentia uma profunda gratidão por tudo o que tinham superado. A vida, com suas dificuldades e alegrias, continuava a seguir seu curso, e Alessandra estava pronta para enfrentar o que viesse, sempre ao lado de sua amada família.
A vida havia voltado ao normal, com Pedro focado em seus negócios e na família. Laura e as crianças estavam mais felizes, e a sombra de Naldo finalmente havia desaparecido de suas vidas. Em um dia ensolarado, durante um almoço em família, Pedro levantou-se e fez um brinde. A todas as pessoas que amo e que me apoiaram. Vocês são minha verdadeira força, disse ele, olhando carinhosamente para Alessandra. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos, sentindo-se abençoada por ter uma família tão forte e unida. O amor e a união da família eram agora inabaláveis. Cada dia era uma nova oportunidade de celebrar o amor, a resiliência e a felicidade que haviam conquistado. E assim, cercada pelo carinho de seus filhos e netos, Alessandra finalmente encontrou a paz que tanto buscava. O que você faria se recebesse uma carta que mudasse completamente sua vida familiar? Você acha que Pedro tomou a decisão certa ao afastar-se de Naldo? Como você lidaria com um segredo de família que poderia afetar a todos ao seu redor? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.